ITV Futebol Clube. Oferecimento. Óticas Carol. Em Porto Feliz, Rua Altino Arantes 87. Em Capivari, Rua 15 de Novembro, 623. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região. Você pode participar conosco através do e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br, participar também pelo aplicativo da ITV, o ITV+, é só você instalar no seu smartphone, está disponível nas plataformas Android e também iOS. ITV+, você confere a nossa programação e manda a sua mensagem para a gente. E pode conferir ainda através do Facebook do ITV Futebol Clube, facebook.com/ITV Futebol Clube. Programa de hoje especial, vamos falar bastante sobre o Ituano. O Galo rubro-negro conquistou o troféu do interior, empatou, garantiu o empate com o Santo André fora de casa, já tinha vencido no Novelli e ficou com o título. Para falar desta conquista, nós teremos aqui em nosso estúdio a presença do Roque Júnior, treinador da equipe do Ituano. Tem ainda a Desportivo Brasil, que infelizmente está fora da disputa do acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista, e vamos falar bastante sobre o futebol amador de Itu, bastidor pegando fogo. Aqui o Gabriel Campreguer. Gabriel, muito assunto, programa hoje mais do que especial. Que dupla de zaga, hein? Eu e Roque, Bruno. Meu Deus. Você nem deu boas-vindas pra mim, não falou que sentiu minha falta na semana passada, tá louco. Mas temos que ser verdadeiros, né, Gabriel? Se não existe sentimento, não precisamos falar. Então tá brincadeira, bem-vindo, retornando aqui hoje. Vamos lá. Vamos tocar muito assunto. Muita coisa. Notícia ruim do Desportivo, infelizmente, mas que foi só a primeira tentativa, Sim, né? a primeira vez que tem a Copa disputou a Paulista Série no segundo 3. semestre e tal. Tem tudo para subir a curto prazo. O Ituano, muito bom, campeão do interior, vamos falar muito disso. Roque Júnior aqui com a gente hoje, presença muito especial. Uma vaga na Série D e uma vaga na Copa do Brasil. Isso, garantida. E já projetando a Série D desse ano também. Já tá ali no cantinho. Daqui eu tô vendo ali o Roque Júnior sentadinho ali, né, Roque? Só esperando para vir aqui conversar conosco no segundo bloco. Vamos começar então o programa falando do Desportivo Brasil. Série A3 do Campeonato Paulista. O time no Ernesto Rocco havia empatado com a Inter de Limeira, 1-1. Foi até o Limeirão e acabou sofrendo a derrota. Vamos conferir os gols. Gabriel, menos de 1 minuto de jogo, ó. Inter sai na frente, 1-0. Eu acho que todo gol tomado com menos de 5 minutos é falta de concentração. Falta de atenção Eu total. Aí o empate, acho que os 6 minutos. É tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido ali no começo do jogo. Felipe Merlo fez de cabeça. Resultado que ainda deixava a disputa em aberto. Sim, né? O empate levava a decisão para os pênaltis. Mas ainda no primeiro tempo. Quer que eu fale? E aí o Tom fez o gol. Pode falar. Não queria falar que eu Gilberto achei que ele falhou, mas porque eu gosto dele. O cara é muito bacana, muito batalhador, mas acho que ele falhou no gol. Ele pegou um pênalti depois, né? Pegou um pênalti já no finalzinho do jogo, acho que aos 46, 47 do segundo tempo. Um lance do Glauco por baixo. Eu achei que não foi pênalti. Para mim o Glauco atingiu a bola, né? Não atingiu o jogador, chegou por baixo, tocou na bola. Enfim, o árbitro deu pênalti, o Gilberto acabou defendendo. Mas acho que faltou criação para o Desportivo Brasil, Gabriel. Para quem assistiu o jogo, eu fiquei com essa impressão. O time arriscou muito pouco, chutou muito pouco contra a meta do goleiro da Inter. No fim, a contratação do Chico também não rendeu todo o efeito esperado. Deu uma expulsão dele, foi expulso, brigou. Infelizmente, mas assim, acho que é um trabalho que precisa ser enaltecido no sentido de, primeira vez. A gente tem que estar um pouco para trás, talvez seja um dos maiores orçamentos da Série A3. Né? Então, comparado com outras equipes, o Nacional aí que chegou entre os 4, a gente vai ver os resultados, deve ter um orçamento bem menor do que o do Desportivo Brasil. Sim, é um trabalho dentro razoável, não dá para dizer que foi ótimo, mas é um trabalho razoável. Eu também entendo que tem que ser valorizado, né? O que o Desportivo Brasil fez nesta Série A3 do Campeonato Paulista, chegar até essa fase mata-mata, nós acompanhamos aqui a competição inteira, né, Gabriel? E existia, né, pelo menos na fase de pontos ali, existiu até o primeiro jogo desse mata-mata um grande equilíbrio.
né? 3 pontos separavam o time da classificação da zona do rebaixamento. Foi assim até as últimas 2 rodadas. Nesse primeiro mata-mata, os jogos na primeira rodada todos empatados, foram decididos aí no segundo jogo. Então, muito equilíbrio na competição. E o Desportivo, como já destacou aqui o Gabriel, primeiro ano disputando esse campeonato, consegue ficar entre as 8 melhores. Acho que tem que tirar proveito e conquistou aí o direito de disputar a Copa Paulista nesse segundo semestre. Eu acho que algumas coisas têm que ser analisadas. Eu acho que o time dependia demais do Pio, não sei se você concorda. Concordo plenamente. Eu acho que talvez tenha uma outra opção ali no sentido de criação, o dia que o cara não está bem, você não pode exigir do cara, né? Sempre. O ataque oscilou bastante, depois o Júlio encaixou, mas no começo da competição oscilou muito, depois teve a volta do Ed por Júlio. São lições que vão ficar para o próximo ano, a troca de comando que foi necessária. Eu não acho que o erro foi a troca de comando, eu acho que o erro foi a manutenção de uma comissão técnica que tinha perfil da Bezinha, não tinha perfil da Série A3 no Desportivo Brasil. Mas, vamos ver, a Copa Paulista vai servir para dar ainda mais essa questão de vivência para o Desportivo Brasil. Estava acostumado a jogar Bezinha até o final do ano. Uhum. Então, acho que vai ser bastante importante essa participação. E até para a montagem do elenco visando a Série A3 no próximo ano. E a gente já sabe que o time virá mais uma vez para brigar realmente para o acesso para a Série 2, porque o investimento realmente é muito grande na equipe do Desportivo Brasil, né, Gabriel? E só um detalhe, teremos um clássico da nossa área de cobertura na Série 3, né? Desportivo Brasil e Capivariano. Porto Feliz enfrentando o Capivari. E aí a gente vai ter ainda Barbarense, Mojimirim na Série A3, o próprio Capivariano, equipes de uma certa camisa. Vai ser uma Série A3, mais uma vez, bem competitiva, certamente. Ainda neste bloco, vamos aqui destacar o Ituano, Gabriel, a conquista do título do interior. Nós vamos falar bastante no segundo bloco com o Roque Júnior, que é o treinador da equipe, mas nós tivemos a reapresentação do elenco, muitos atletas acabaram deixando o Ituano, acabou o contrato de uma galera aí, e nós temos algumas entrevistas. Uma delas é do Fábio, goleiro, que acabou deixando o Galo Rubro-Negro. Vamos conferir o que disse o Fábio, goleirão do Ituano. Desde que aqui cheguei, tive a oportunidade de trabalhar, querendo ou não, com grupos vencedores, né? Já visto que a gente chegou em decisão de Série D, que praticamente era final, praticamente era jogo que valia título, Copa Federação, Copa do Brasil, melhor campanha já feita pelo Ituano. E esse ano foi coroado com esse título. Estou muito feliz, saindo de cabeça erguida. Qual o rumo do Fábio a partir de agora? Não sei, tive alguns contatos, algumas sondagens. Não é mistério para ninguém, todos sabiam que eu gostaria de aqui ficar, de aqui permanecer, de aqui encerrar minha carreira, já tenho 38 anos. Enfim, a comissão técnica, o clube, eu acho que pensa diferente, parece que está querendo uma renovação, faz parte também, a gente tem que aceitar, entender. Eu estou saindo de cabeça erguida, feliz, porém um pouco chateado por eu querer continuar. Como que você avalia a sua passagem, fazer um resumo daquilo que foi o Fábio no Ituano? Eu avalio de uma forma bem positiva, né? Como eu falei anteriormente, desde que aqui cheguei sempre decidindo, Copa Federação, Série D, Copa do Brasil, a gente com campanha excelente, coroando assim com o título. São, se não me engano, 77 jogos jogados, 2 no banco, dá um total de 79 jogos participando. Então estou muito feliz, eu saio de cabeça erguida e eu avalio de uma forma muito positiva essa participação do Fábio aqui no Ituano. E o que dizer do título conquistado agora na última sexta-feira? Título importante para o clube, importante para nós atletas, né? Título é título. Quando a gente joga até para o ímpar, dominó, ninguém quer perder. Imagina dentro da nossa profissão. Às vezes no início eu acho que alguns clubes não deram tanto valor, mas quando você chega numa decisão você vê esse valor dado, né? Esse valor que de repente alguns clubes deveriam ter dado, como a gente deu, coroando assim com o título merecidamente. Aí o Fábio, que era o goleiro do Ituano, não vai permanecer para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, mas ele deixou claro aí na entrevista que ele está chateado porque o desejo dele era permanecer na equipe, Gabriel. O Fábio, ele fala há muito tempo desse desejo de permanência. Eu lembro no final do ano, naquele jogo do Cafu, que o Cafu veio, aquele jogo, ele comentava que a intenção dele era realmente encerrar a carreira dele aqui em Itu, que gostava da estrutura, das garantias financeiras, essa é uma verdade também do que o atleta gosta muito em Itu. O Fábio é um cara que chegou num novo ciclo, né? O Ituano foi campeão paulista em 2014, aquela equipe foi desfeita, obviamente, na época chamou muita atenção e tal.
e ele chegou para o Paulistão 2015. Participou aí de 79 jogos, né, 77 jogando, participou do vice-campeonato da Copa Paulista, daquela grande campanha na Copa do Brasil, do quase na Série D. Então, um cara que criou uma identidade com a torcida, com a cidade. Eu notei um semblante abatido, eu achei que ele era um dos caras que mais queriam ficar realmente. A gente vai ver depois a relação no segundo bloco, mas nomes importantes. E qualidade para ficar? Eu acho que ele ainda aguenta bem uma Série D, Bruno. Você vai pensar num goleiro para a Série D, você não vai achar algo muito diferente do Fábio, não. O Fábio tem um jeitão dele grandão, tal, lógico que tecnicamente também tem o que falha, mas eu acho que é um cara seguro para o nível do Ituano. Eu vejo outros goleiros na própria Série A1 com muito mais dificuldades que ele. A grande questão é que passa pela questão de renovação, questão financeira, etc. Então, tem gente subindo, eu não sei. A gente vai... Na próxima semana, acho que a gente vai ter uma ideia melhor da formatação de elenco do Ituano. Mas também acho normal, encerrou um ciclo, acabou o contrato, vamos parar por aqui, vamos recomeçar. Mas no segundo bloco a gente vai ver a relação, assim, do time titular, quase nada fica. Qualidade eu entendo que tem, é um cara que passa muita segurança, né, para o grupo, é um cara já bem experiente, mas são ciclos, né? Acaba encerrando aí o contrato, opção da diretoria de uma renovação, muitos outros jogadores irão chegar, então realmente a diretoria entendeu que é o momento de parar. E já que estamos falando aqui em diretoria, vamos ouvir a palavra do Juninho Paulista, que é o gestor do Galo Rubro-Negro, falando sobre este momento do Galo Rubro-Negro. Sim, um ciclo vencedor, né? Até nos reunimos aí e agradecer muito a eles por todo esse período com a gente. Desde 2015, a gente brigando por títulos, né? Não por rebaixamentos, e fomos bem nas competições que disputamos. E aí agora esse título do Troféu do Interior veio para coroar vamos dizer assim, esse ciclo aí de jogadores, esse grupo de jogadores, né? E eu fico feliz, né, ao mesmo tempo, porque todos eles praticamente estão saindo com umas situações boas, né, de competições, times também bem competitivos, e eu fico muito feliz. Jogadores aí saindo pela série, para a Série A de Campeonato Brasileiro. E eu falei para eles que foi importante esse grupo de atletas, porque nós tivemos bastante dificuldades, né? Então, jogadores, principalmente os jogadores considerados titulares, saindo, né, no meio de uma competição, a troca de um comando que é sempre ruim no meio de uma competição. O ideal é sempre iniciar, né, um ciclo do zero. Então, eles passaram por todas essas dificuldades, né? E apesar de a gente não ter conquistado o nosso objetivo maior, mas no final acho que foi bem positivo o término desse primeiro semestre. Muito bem, duas perguntas. A reformulação desse elenco partiu da diretoria em conjunto com a comissão técnica, como que foi? E com relação ao que vem por aí a partir de agora? Eu acho que é natural, né? Eu acho que é natural, como a gente disse, é o término de um ciclo. Esses jogadores estão aqui há bastante tempo já. Surgiram também propostas boas. Eu acho que foi um consenso, tanto da nossa parte como da parte deles. É claro que o Tarcísio também um ciclo de quase 3 anos. O Roque vem e são outras características, outras cabeças. E realmente precisa um grupo mais com a cara do Roque Júnior. Eu acho que isso faz parte do futebol. A gente já estava... É difícil porque você tá disputando uma competição e você tem um tempo curto, você já tem que planejar a próxima. Então, mas essa é a nossa função, né? Então, a função deles é se concentrar na competição que estão disputando, e a nossa função é fazer esse planejamento para quando terminasse. E dentro disso a gente já tinha algumas coisas planejadas com atletas. Os atletas estão chegando, alguns chegam hoje, fazer exames e finalizarmos aí os contratos. E aí provavelmente a gente vai ter um novo grupo aí a partir da semana que vem. A gente tem que traçar um planejamento agora, principalmente para essa competição específica, a Série D, né? A gente já bateu na trave 2 vezes, e a gente olha, vê onde nós erramos,
né? E a gente vê a melhor formação de grupo possível para essa competição, porque o Ituano precisa dar esse salto, né? Sair dessa Série D. E a gente vê a dificuldade. A gente tem um primeiro semestre uma competição bem vistosa, né? Onde vamos dizer assim, a gente tem uma facilidade maior de trazer os atletas, e aí chega no segundo semestre e a gente tem uma competição um pouco defasada em relação a esse nível de atletas. É isso que a gente está buscando, para que o Ituano aí sim possa fazer ciclos e ciclos e ter o jogador aqui por mais tempo. Então, a gente já fez esse planejamento, já tem mais ou menos o perfil de atletas para essa competição, para a Série D, para que a gente possa sair desse degrau. Já dá para adiantar algum nome? Não, ainda não, porque a gente é bem conservador. Então, enquanto não assina, a gente não divulga. O nosso planejamento é realmente fazer um grupo parecido em termos de números, né, com o Campeonato Paulista. Normalmente aí 25 atletas de linhas e contando com mais 3 ou 4 goleiros. É pouco tempo para a preparação agora para a Série D? Esses jogadores que estão chegando? Normalmente a preparação na pré-temporada ela dura de 3 aí no máximo a 4 semanas, né? E eu acho que é o tempo que nós vamos ter aí antes desse início de competição. Então, quanto mais tempo melhor, mas eu acho que é tempo suficiente para a gente preparar a equipe. Bom, aí o Juninho Paulista, né, gestor do Ituano, falando sobre este ciclo da equipe que se encerra, um ciclo vitorioso, terminou agora com esta conquista do troféu do interior, mas muitas mudanças para o elenco que vai disputar a Série D do Brasileiro. Gabriel, em partes, isso acaba sendo bom até para o treinador, né? O Roque Júnior estará aqui daqui a pouquinho no segundo bloco, e aí ele que chegou com o trabalho já em andamento no Campeonato Paulista, agora vai montar o elenco dele realmente, preparar o Ituano, deixar com a cara dele para disputar essa Série D. A grande dificuldade é que o time base, né? Os titulares principais, esses estão deixando o clube. A gente vai acompanhar isso no segundo bloco, uma relação, e ali, além de toda aquela relação, ainda não constam ali nomes como Ronaldo, Marcelinho, que são jogadores que nos últimos anos jogaram Série B, Série C. Será que vão ficar para uma Série D? Então essa lista pode aumentar. O Roque vai trabalhar com algumas peças que ele já conhece, que estão agora, mas eram jogadores que mais compunham o elenco. Os titulares, as peças principais, estão encerrando esse ciclo, estão deixando o grupo. Bom, e tem a parte que eu acabei destacando aqui, né? O Roque vai poder indicar também Sem dúvida. Com quem ele quer trabalhar, o perfil de jogador que ele deseja para a Série D. É o momento dele dar cara ao grupo, né? A cara dele é a formação do elenco. Ele pegou um trabalho já iniciado do Tarcísio, havia a necessidade de troca realmente naquele momento do comando, mas ele pouco pôde mudar, né? As mudanças foram saídas de alguns com subidas de atletas da base. Não chegou ninguém, assim, né? Para compor o grupo. Então agora ele vai ter que realmente aí, eu imagino que vão chegar aí de 10 a 12 jogadores, porque já saíram 13, tem mais alguns podendo sair. Por mais que você trabalhe com a ideia de subir alguns da base, pelo menos uns 10 devem chegar. Bom, para falar bastante sobre esta mudança de ciclo, a chegada de jogadores, da conquista do Troféu do Interior e também deste elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, você fica ligado no TV Futebol Clube, porque depois do intervalo teremos aqui a presença de Roque Júnior, treinador da equipe do Ituano. Não saia daí! Para me sentir bem, eu faço exercício todos os dias e tenho uma alimentação saudável. Agora, para ter uma visão como eu tinha aos 30, enxergando tudo de perto e de longe, eu só confio na Óticas Carol, que cuida da minha visão, ainda me deixa linda. Passa na Carol você também. Você encontra lentes multifocais Varilux com preço que você nunca viu. Óticas Carol, mais de 1000 lojas em todo o Brasil. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS e Wi-Fi? Liga para um amigo. A Mage Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa. Todos novos, sempre revisados. Para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Mage também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe. Mage Aluguel de Carros. Um amigo para contar sempre.
Muito bem, estamos de volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET, para Itu e mais 7 cidades da região. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem para o nosso programa através do e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou participar pelo Facebook do programa, facebook.com/ITV Futebol Clube. Neste bloco vamos falar do Ituano, vamos falar do Galo Rubro-Negro e temos aqui em nosso estúdio a presença mais do que especial de Roque Júnior, treinador do Galo, campeão do Troféu Interior. Obrigado pela sua presença e parabéns pela conquista, Roque. Obrigado pelo convite. Às vezes não é possível vir pela agenda cheia, mas hoje eu consegui vir. Agradeço pelo convite, estou à disposição. Gabriel, hoje com o Roque Júnior aqui em nosso estúdio para falar bastante desta conquista do Ituano, mais um título do Galo Rubro-Negro. Bruno, coroado todo um trabalho, todo um ciclo, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a saída de alguns atletas, o Roque acabou chegando durante a competição, um ciclo que se encerra, mas esse grupo conseguiu encerrar de uma maneira muito especial, uma vaga, uma premiação, tudo muito importante. Sem dúvida nenhuma, nós temos aqui um VT que mostra esse jogo contra o Santo André, que foi o jogo que sacramentou o título do Troféu do Interior. Depois de uma vitória do Novelli Júnior, o Galo conseguiu se segurar no ABC Paulista. Vamos conferir. Não sei, são os lances dos gols, né? O gol do Nailo, importantíssimo. E muito bacana ter sido do Nailo, um cara capitão do time, bastante tempo no grupo, muito respeitado. É um dos que estão na relação que a gente já vai passar. Mas faz aí o gol de cabeça. Cabeceou muito bem no primeiro pau. Só que o jogo foi dramático, né? Sem dúvida. Aí o gol de empate do Santo André. Bem batido ali. Um bom público, né? Eu achei um bom público numa sexta-feira para esse horário. Não, tinha bastante gente. Acho que eu vi 5.000 pessoas, 5.080, alguma coisa assim. Achei bem razoável. Achei bom. É difícil ver assim, ainda mais, né, assim, com o Santo André, que na verdade salvou na última, né? Ele salvou na última. Então, assim, acho que pro jogo, eu acho que tinha um bom público, sim, foi bom. E valoriza ainda mais o título da equipe, né? Conseguindo garantir esse resultado fora de casa e com o apoio em massa do torcedor adversário, Roque. Foi bom. Acho que o que a gente tinha planejado, a gente conseguiu executar. Sabíamos da vantagem, conseguimos aumentar a vantagem, né, no finalzinho do primeiro tempo. Conseguimos defender bem e sair rápido, né? Essa era a estratégia do jogo. E nós conseguimos, os jogadores conseguiram também colocar em prática e tiveram uma atitude de luta, de vontade, como deveria ser jogar uma final, mas também com a cabeça muito fria, tranquila, para executar o que a gente tinha que executar. Então, acho assim, conseguiu empatar o jogo e conseguiu o título por isso, né? Então, os jogadores também foram muito bem. Roque, você chegou num momento ali turbulento do Ituano no campeonato, até com alguma desconfiança. Eu fui um dos que falei, será que vai dar certo? Ele veio de um trabalho curto no 15, como atleta dispensa comentários, mas como técnico ainda tá ainda, né? Dá para dizer que está no início da carreira como treinador ainda, né? Como trabalho, houve o do 15 e agora. E daí logo pegou uma pedreira, uma sequência bem complicada na tabela, o jogo em Mirassol, o jogo São Paulo, tudo muito difícil. Qual foi a principal dificuldade assim, no momento da transição? A adaptação foi a tabela, foi o calendário muito curto? O que mais foi difícil? Eu acho assim, para todo mundo é difícil, né? Para mim, para o treinador que tinha saído, pro Juninho, pro grupo, foi um momento difícil. Acho que nunca é bom trocar um treinador no meio de um campeonato. Mas eu cheguei num momento que era delicado, mas eu acho que todos os jogadores também ali sabiam da responsabilidade que eles tinham, né? Então, assim, isso também ajudou bastante. Mas é difícil você chegar, não conhecer todo mundo, né? Num momento do campeonato muito difícil. Então, isso serviu muito de experiência. Eu acho que a gente, dia a dia, você ganha experiência, né? Como você citou, do trabalho que é a segunda oportunidade, ou segundo trabalho. Eu acho assim, na vida a gente tem fases, né? Para começar a ser jogador, eu também precisei do início. É a primeira, então, todo mundo, para chegar, os grandes treinadores também tiveram início. Se você não tiver início, você não vai nunca conseguir chegar
a um grande clube ou a ser campeão, como eu fui como jogador. Então, o início e as dificuldades, dependendo da maneira que você encara, se eu encaro como positivo, tudo aquilo vai servir para mim como experiência. Então, assim, eu estou muito contente, tanto fiquei contente quanto o meu trabalho, o primeiro trabalho no 15, que não vieram os resultados, mas o trabalho em si é muito bom. Isso, se você falar com os dirigentes do 15, eles gostaram, eu também gostei. Infelizmente, como é um campeonato muito curto, você precisa do resultado, né, o Campeonato Paulista. E lá nós não tivemos o resultado, mas o trabalho foi bom. E aqui nós conseguimos, junto com a comissão, ter o resultado, e o trabalho também foi muito bom. E coroei esse primeiro ciclo aí sendo campeão do interior, né, tendo uma vaga aí na Copa do Brasil. Então, estou muito satisfeito e feliz, e agora começar esse novo desafio. Então, o resultado chegou em um curto espaço, como você destacou, né? Chegou a completar 2 meses, Roque, no comando da equipe, e eu queria que você contasse para a gente como é que você encontrou esse grupo. Você falava dessa oportunidade que ela precisa acontecer, e quando ela acontece tem que ter a confiança de outras pessoas. Como é que você encontrou esse grupo do Ituano no momento que você chegou para depositar confiança nesse grupo? Assim, era um momento difícil, né? De troca é sempre difícil. Mas, como eu falei, acho que eles sabiam da responsabilidade que eles tinham naquele momento, né? Por estar vestindo a camisa, primeiro, do Ituano. Segundo, cada um tem a sua carreira profissional. E aquilo que pudesse acontecer ia refletir diretamente, tanto no clube, quanto em nós que estavam ali, eu que estava chegando, e na carreira profissional de cada um. Então, acho que isso, eles tiveram essa consciência, sabiam da responsabilidade e foram super abertos naquilo que eu propus, né? Não por mim, mas eu acho muito mais por eles e pelo clube. E a gente conseguiu, naquele momento, mesmo difícil, né? Porque era um jogo atrás do outro, conseguiu colocar algumas coisas que eles acabaram pegando, e a gente conseguiu os resultados que eram necessários naquele momento, né? E para o primeiro objetivo, que era manter o Ituano na primeira divisão e depois tentar a classificação, que a gente quase classificou, mas acabou sendo coroado aí com o final. Acho que o principal foram aqueles 3 primeiros jogos, onde nós conseguimos 2 empates fora e uma vitória em casa. Aquilo ali, acho que aquele momento foi o mais difícil, e aquele que conseguiu nos dar subir um pouco o nível, de acreditar um pouco mais no próprio trabalho e neles mesmos. E, Gabriel, eu tocou, acho que num ponto interessantíssimo, né? Porque além de estar vestindo a camisa do Ituano, é a carreira de cada jogador. Nós vamos ver depois aqui, alguns atletas acabaram encerrando o ciclo agora com a camisa do Ituano, mas muitos sendo negociados com times de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, pela qualidade que mostraram no período que defenderam o Ituano. E até pela qualidade do elenco, no começo você podia até pensar naquele gostinho, putz, dava para ter passado, né? Dava para ter passado de fase, dava para ter ido. Mas no fim, você passa, você termina antes, não termina como campeão, talvez até para a sequência do trabalho. Lógico que queria ter classificado, mas um título do interior acaba sendo mais importante do que uma classificação, e acaba perdendo, 2 jogos para o Corinthians, vou dar um exemplo, e o título do interior acaba dando um sabor muito mais especial. O time se manteve mais tempo jogando, o Roque, como estava no começo de trabalho, teve mais tempo ainda de conhecer ainda mais o grupo, muitos estão saindo e tal, mas o torneio do interior, querendo ou não, foram mais 5 jogos, né? Sim. Então, alongou um pouco o Campeonato Paulista para o clube. Eu acho assim, o primeiro objetivo era aquele de manter o Ituano, o segundo de classificar. Porque quando você classifica, você tem o sonho de chegar a uma final, como o Ituano chegou na final e ganhou, né? Foi campeão paulista. Agora. Então assim, mas você olhando hoje, claro que o sentimento que você acaba o campeonato é bom. Acho que os 2 times que vão acabar com um sentimento bom se o Corinthians mantiver o resultado e for campeão, e o Ituano, porque você sai do campeonato sendo campeão e com um astral bom, né? Mas, claro, vivendo de hoje. Naquele momento a gente queria classificar. Mas eu acho que valeu, porque nós conseguimos aí uma vaga também para a Copa do Brasil. Então, quer dizer, com mais esse objetivo agora, se a gente conseguir subir, quer dizer, o ano que vem para o Ituano é um ano bom, né? Se a gente conseguir, claro, subir, nós podemos ter aí Série C, nós temos a Copa do Brasil e temos o Campeonato Paulista. Acho que o próprio clube muda de patamar, né? Um calendário cheio, um acesso esse ano. Ano passado foi um ano meio dolorido, aquela derrota em casa para o Inter de Lages acabou custando muito no cruzamento ali com o CSA, todo mundo ficou com uma dorzinha no coração.
O Ituano tinha um elenco em condições de subir, né? E aí agora a gente sente um momento de troca, um novo ciclo, Roque. Está muito claro disso, a gente vai falar dos jogadores que estão de saída. É um reinício dentro do próprio ano. Os jogadores, alguns deles, a maioria, né, acabavam o contrato, né? Acabam o contrato, então, assim, claro que é um reinício de certa parte, porque a grande maioria do elenco fica, né? Não os que estavam jogando, mas a grande maioria do elenco acaba ficando e nós vamos trazer outros jogadores com o pensamento da Série D. Acho que isso é bom. Acho que esses jogadores tinham contratos mais longos, né? Ficaram quase 2 anos e meio no clube. Esses jogadores que estão vindo, não todos têm contrato longo, então é um contrato realmente visando esse objetivo que é a Série D. Mas isso acho que é normal, né? Ciclos começam e acabam no futebol, isso acho que é normal. O Ituano ficou um bom tempo, como poucos times do interior fazem, né? Então isso tem que levar em consideração, quer dizer, foram 2 anos e meio para muitos jogadores, 2 anos para outros. Se você for ver em outros clubes do mesmo patamar do Ituano, isso não acontece. Então acho que isso é um bem para o Ituano, mostra uma forma de administrar de uma outra maneira, né? E agora vamos focar bem nesse ciclo aí que seja da Série D. Um time mais com perfil de Série D, Roque, porque assim, a gente vê vários jogadores saindo, alguns jogaram inclusive a Série D ano passado. Então, o Cássio estava comentando, vários indo para clubes de Série A, Série B. E eu não sei se talvez tenha isso um pouco faltado no ano passado, né, Bruno? Quando a gente acompanhou o Ituano, uma coisa um pouco mais do espírito da Série D, parece que o CSA tinha mais isso. Uma formação de elenco que leve em conta um pouco o formato da competição, coisas desse tipo? Então, na verdade, cara, o que a gente vai tentar buscar é qualidade. Qualidade, experiência, é isso que a gente está tentando buscar. Jogadores com um passado já vencedor, onde de repente já conseguiram subir um ou outro time, tiveram esse gosto, passaram por essa experiência, isso ajuda também. Né? Então é isso que a gente está tentando buscar, jogadores que tenham essa experiência e que sejam jogadores de qualidade. Eu acho que independente série, você tem níveis, né? Então assim, você tem que pegar jogadores que, se o cara jogou uma Série B, uma Série A, ele vai jogar uma Série D, né? É diferente você pegar um jogador que jogou Série D e colocar na Série A, né? Então a gente está buscando jogadores assim, com qualidade e com experiência nessas divisões e que já tiveram essa coisa, já subiram, já foram campeões. Isso ajuda muito, principalmente nesse momento que a gente pensa em chegar, que é o mata-mata, né? Quer dizer, nós temos a primeira fase que temos que classificar, mas quando você chega nesse mata-mata, jogadores com essa experiência que já viveram isso fazem a diferença. Ô Roque, até em cima disso, com relação às futuras contratações, a estrutura que hoje tem o Ituano, o fato de ter conquistado esse título agora do interior, o fato de ter essa administração, pagamento em dia, isso também facilita trazer jogadores de qualidade apostando nesse projeto do acesso para a Série C? Assim, ajuda, mas não é tão fácil até pela competição, né? Se você pegar os jogadores, mesmo com essa estrutura que tem o Ituano que você falou, muitos jogadores preferem jogar Série B, ou Série A, ou até Série C, sim, porque é uma Série D que vai até setembro, né? Então, eu acho que se nós conseguimos o objetivo de subir da Série D, eu acho que aí sim o Ituano passa na frente de muitos clubes por ter a estrutura e por ter um calendário anual já num outro nível, né? Hoje ainda, mesmo com essa estrutura, não é fácil você trazer os jogadores pelo campeonato, né? Mas alguns estão vindo justamente por isso, por essa estrutura, por saber que você tem uma estrutura física boa, por saber que você tem uma estrutura financeira boa, por saber que é um clube que tem uma camisa hoje bem mais forte, né? Com o título que foi do Paulista e mais esse título do interior. Então isso tudo também o jogador entende que ali também ele pode ser valorizado. O cara prefere jogar o primeiro semestre e disputar a Série A1, mas o segundo semestre ele prefere ir para o CRB, jogar a Série B. Então, às vezes, e no primeiro semestre é o inverso, né? Ele prefere jogar o Paulistão e não o Alagoano. Isso acontece. É meio isso que acontece, isso, né, Roque? Isso acontece. Então, por exemplo, se a gente conseguir esse objetivo, passa, acho que na frente de muitos clubes, você tendo um paulista da Série A e depois um brasileiro Série C ou Série B, né? Tá certo. Vamos conferir
os jogadores que estão deixando o Galo Rubro-Negro, né? Tem uma lista dos jogadores que encerraram aí o contrato e estão deixando a equipe do Ituano. Vamos conferir. Bom, Gabriel, tem lá atletas de Alguns saída. já deixaram, tá, alguns já Bruno, tinham saído, durante a né? competição. Ó, Fábio, Jefferson Feijão, Nailor Lima, Peri e Valfrido. Tem mais jogadores. Simeão, Igor, Romarinho, Claudinho, Morato e Lucas Crispim. Algum desses nomes eram emprestados apenas? Daí tem o Já Nena iam- também, que o Acácio confirmou pra gente, O a Nena saída tá dele saindo. estava emprestado. Alguns estavam emprestados para disputar o Paulistão, obviamente acabou o contrato, e outros já estavam há um bom período. Não se esperava esta disputa da Série D, não era garantido, né? Veio no decorrer desse primeiro semestre a confirmação da vaga, por isso muitos contratos acabaram se encerrando, né, Roque? Acho que o Juninho, eu não estava aqui, né, nessa questão dos contratos, eu acho que alguns contratos acabaram justamente porque você não tinha a garantia da essa Série D. confirmação da vaga. E aí, depois, eu acho que são ciclos, né, renovações que acontecem, que é normal no futebol. Eu acho assim, jogadores que estão saindo aí, que a gente já citou, que saíram para a Série A, saem para a Série B, saem valorizados, né, e isso acho que é bom para o clube também, porque mostra uma camisa, uma vitrine, e isso também acaba atraindo outros jogadores para cá. Eu achei acertada a opção de não jogar a Copa Paulista. Passou por você também? Você deu a sua opinião? Não. Quando eu cheguei já tinha tinha decidido, acho que pela experiência do ano passado. Né? É. Então, assim, ele viveu essa experiência e eu não posso falar porque eu não estava aqui. Mas já estava decidido que não ia jogar. E, assim, eu acho que você manter um foco em uma competição é muito difícil. Você manter o foco em duas competições é muito mais difícil ainda da maneira que foi. Eu falo de longe, né? Não estando de perto, mas acho que foi acertado. Dessa relação aí que a gente colocou, ainda tem uma situação do Arnaldo que ainda está para se resolver, ele estava na lista, aí foi chamado, não está para confirmar, então ainda pode ser um dos não é que estava na lista, né? Não, desculpa. Né? São situações que acontecem saindo, que há interesse de outros clubes e... Ia ser liberado, daí ainda não tem a certeza. E aí você tem a negociação entre o jogador, o procurador e o clube. Então, assim, não é que o Ituano botou na lista, não é só para explicar, não é uma lista de dispensa. Não é uma lista de dispensa. Isso que a gente tem que ver. Às vezes há negociação que as pessoas não sabem, mas que ocorre, né? Às vezes o cara quer sair do Ituano e ir para uma Série B, como você falou. Então, e isso acontece diariamente, né? Então, assim, o caso do Arnaldo é um caso desses que pode acontecer porque houve interesse de um clube e aí falou-se com o procurador de jogador, que tem que conversar com o Juninho, então, conversar com o clube. Então, tem toda uma conversa por trás disso, né? Para a Série D, você acha, a gente já tem a notícia de que alguns estão chegando durante a semana e tal, você acha que em mais uma semana consegue já estar com um grupo mais fechado para essa Série D? Com certeza em mais uma semana devem chegar mais alguns jogadores, sim, pelo que a gente vem conversando e vendo, né? Mas não acredito que esteja fechado, não. Esteja fechado porque eu acho que, assim, como os campeonatos, tanto A, e B e C, vão começar daqui a pouco também, e você tem muita indefinição ainda, né, de jogadores, para onde vão, muitas sondagens. Então, assim, eu acho que nessas 2 próximas semanas podem chegar mais jogadores também. Uma coisa que a gente nota de diferente no Ituano em relação a outros clubes do interior. O Ituano não é um clube que faz muito empréstimo. Não empresta muito jogador de clube grande. Esse ano a gente tinha o Crispim e tal, mas teve o Denone no ano passado. Não é um clube que costuma trazer, eu acho que isso é mais presente em outros clubes do interior. Essa questão de você buscar o cara que está ali, de lado, está treinando às vezes separado no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo e tal. Você acha que isso pode ajudar na formação do elenco? É um caminho também ou não? O Ituano continua trabalhando com essa ideia de trazer o atleta que vai ficar com os direitos federativos presos ao clube, etc. Não é só isso, né? Se você traz um jogador, por exemplo, que está no São Paulo e não está jogando, você tem que ver se esse jogador ele quer realmente vir para o Ituano. E não se ele quer vir aqui passar um tempo. Nós vamos disputar uma Série D, nós precisamos subir, nós queremos subir. Então você traz um jogador que não está jogando no Corinthians, será que ele vem com o mesmo espírito que ele está no Corinthians para o Ituano? Essa é a grande preocupação. Essa é a grande... você conseguir enxergar no jogador que ele também quer, não só para o clube, mas para a carreira dele subir. É muito difícil. Hoje a gente tem visto no Brasil alguns jogadores, por exemplo, que saem dos clubes grandes e demoram 3 a 4 anos para depois voltar a despontar. Porque o cara sai de uma estrutura muito grande,
está acostumado com certas situações que nos clubes menores não tem. Mesmo o Ituano aqui com toda a estrutura, é diferente de você pegar um garoto que está no São Paulo, que está no Corinthians, às vezes a questão de salário. Então, tudo isso é levado em consideração para que você traga o jogador que realmente precisa daquilo. Ele olha a competição como, pô, aqui no Ituano eu vou jogar bem, eu vou subir, eu posso ficar aqui mais 2 anos, ou se eu não ficar aqui, eu vou sair daqui para uma melhor. Então, isso é muito mais levado em consideração, porque quando você precisa subir e quando você precisa disputar o Paulista, você precisa de gente que queira. Isso é a grande diferença. E, assim, os jogadores que chegam em alto nível são aqueles jogadores que realmente querem. A atitude faz a diferença. Você não consegue motivar ninguém. A motivação intrínseca o cara tem que ter, essa vontade, essa gana de vencer. Então, muitas vezes a gente olha nisso. Por isso, eu acho que o Ituano, uma das coisas que pega menos jogadores de clubes grandes é porque não teve, muitas vezes, uma boa experiência nesse sentido. Com certeza. Roque, para a gente encerrar a sua participação aqui no ITV Futebol Clube, queria que você falasse com relação aos adversários que você projeta para esta Série D, as dificuldades dessa competição, Roque. Assim, é difícil falar dos adversários porque muita gente está trocando também, né? Está montando, né? Então, sabemos que é uma competição muito difícil. E eu acho que mais difícil ainda é por você não conhecer os elencos, né, os jogadores. Você vai para uma B, para uma C, de repente você conhece mais uma A, você conhece mais porque o cara tem um calendário e acaba não tendo o que mexer como nós estamos mexendo hoje também. Então, assim, é uma competição muito difícil, principalmente depois que você cai nos mata-matas, né, que aí é ganhar ou é ganhar. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Gabriel. Eu queria agradecer o Roque. Eu não sou muito de falar... Todo mundo sabe para que eu torço, né, cara? Mas esse aqui foi o maior zagueiro que eu vi lá, ele, Kleber, ali, pô, uma emoção muito grande estar com ele aqui. E eu lembro também da final da Champions, aquele Milan e Juventus, né? O Dida pegando pênalti pra caramba. Muito obrigado pela presença. Valeu, eu que agradeço o convite. Obrigado a presença aqui do Roque Júnior, que participou conosco deste ITV Futebol Clube, treinador campeão do interior com o Galo Rubro-Negro. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem futebol amador. Para me sentir bem, eu faço exercício todos os dias e tenho uma alimentação saudável. Agora, para ter uma visão como eu tinha aos 30, enxergando tudo de perto e de longe, eu só confio na Óticas Carol, que cuida da minha visão, ainda me deixa linda. Passa na Carol você também. Você encontra lentes multifocais Varilux com preço que você nunca viu. Óticas Carol, mais de 1000 lojas em todo o Brasil. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS e Wi-Fi? Liga para um amigo. A Mage Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa, todos novos, sempre revisados, para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Mage também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe, Mage Aluguel de Carros, um amigo para contar sempre. De volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da NET, para Itu e mais 7 cidades da região. Estamos também no aplicativo ITV+, é só você instalar no seu smartphone, está disponível nas plataformas Android e também iOS. Você confere a programação ao vivo com o ITV+, e pode mandar aí a sua mensagem para a gente, pode interagir conosco. E estamos também no Facebook, em facebook.com/ITV Futebol Clube. Por falar em Facebook, quero deixar um recado para você que curte o ITV Futebol Clube, porque a nossa parceira Óticas Carol está sorteando mais um óculos Ray-Ban, modelo exclusivo da Carol. É só você curtir, né, compartilhar a nossa postagem, que está no Facebook da ITV, facebook.com/canal ITUTV. Você compartilha a postagem oficial
marca 2 pessoas e estará concorrendo. Eu ia fazer o sorteio no programa de hoje, mas vou deixar mais uma semana no ar para você poder participar e concorrer conosco. Então, na próxima semana, nós vamos anunciar ao vivo o ganhador do óculos Ray-Ban da nossa parceira Óticas Carol, com lojas em Porto Feliz e Capivari. Gabriel Campleguer, bloco de futebol amador, e também temos a decisão do Campeonato Paulista. Não falamos da final entre Ponte Preta e Corinthians. Será que a Ponte estava sabendo que tinha jogo no fim de semana? Acabou, né, Bruno? Ah, já acabou foi. A final. O Já Rodriguinho era. acabou com o jogo. Corinthians campeão paulista, 28º, né? De tudo justo. Belo trabalho do Carrilho, né? E disso a gente tem que falar. Sim, nós destacávamos, né, o fato do Carrilli ter jogadores da base, muitos atletas que ele já conhecia, enfim, conseguiu dar um padrão de jogo muito legal para a equipe do Corinthians e certamente vai conquistar o título, vai confirmar o título no próximo final de semana. Mas nós temos os gols da partida que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. Vamos conferir. Ponte Preta 0, Corinthians 3. Impressionante que a Ponte realmente não ganha nunca, né? O gol do Rodriguinho, belo Nem passe futebol do ele Jô. botou. É um time sem título mesmo, vai continuar sendo assim. Romero, Jô e o Rodriguinho. Aí a bela jogada do Rodrigo também depois. Aí Jadson. O Rodriguinho acabou com o jogo, né, Bruno? Para alegria do Luiz Paulo Santarém. E aí, além de tudo, ele tomou amarelo, que foi para fechar com chave de ouro. Que é para não disputar a final, já fiz 2 gols aqui, domingo tô de à boa e noite. tal. Deve ter feito de tudo. Aí o terceiro gol, Mas como é que tá um gol desse aí? de lateral, no Arremesso amador, manual, difícil acontecer isso, Um viu? cuca-bol, a bola quica dentro da área. E aí o Rodriguinho vai lá pro cabeceio e Faz manda o pra terceiro. rede. Mas um gol desse já demonstra que um time está numa sintonia acima da outra, do adversário, né? Não tá mais ligado, a bola pingou ali, o Rodriguinho foi para cima da bola e tal. O lateral lá, não pode tomar um gol desse, né? Paraíba, né? Nino Paraíba. Ficou parado, só observando o Rodriguinho chegar e ir pro cabeceio. Quem assistiu o jogo, claro que o Corinthians tem todo o mérito, né, pela vitória por 3-0. Se eu não falar isso aqui, o Alberto tira o programa do ar. Tem mérito, sim, pelas jogadas que fez, enfim, pelo jogo que realizou. Mas o que a Ponte Preta errou de passe nesse jogo, acho que não errou o campeonato inteiro. Sentiu o jogo. Para mim, sentiu o jogo. Sentiu a o pressão. jogo, né? Muitos ali tendo a chance da carreira, o clube tendo a chance da sua história novamente, de após 40 anos vingar aquele título de 77. Ninguém lembra, mas em 79 perdeu de novo, né? 2 anos depois já tinha sido derrotado pelo Corinthians. Se eu não me engano, são 5 vice-campeonatos paulistas, não lembro todos, mas tem o de 2008 contra o Palmeiras também. E aí mais um vice-campeonato paulista. É difícil a situação realmente para a Ponte Preta. Para reverter, Gabriel, se vencer por 3 gols de diferença é pênalti, é isso? Teria sido muito mais legal ter tido um clássico na final. Mas não tem prorrogação, né? Se vencer por 3 de diferença, é pênalti. Mas você está preocupado? Não estou preocupado, só estou dando a informação falar, para quem está acompanhando. Tem torcedor da Ponte Preta esperançoso ainda. Tem. Ainda mais se o Potker for suspenso, né? Tem. O Fagner talvez seja julgado também. Devia tirar os 2 também do jogo. Campeão com aranha no gol também é bem complicado, né? A torcida tem que estar muito confiante realmente para o time ser campeão. E a com zaga aranha, que jogou era Fábio Ferreira e Cadu. Fábio Ferreira, que já jogou no Corinthians, Que caiu no Corinthians. teve muitos problemas, Que caiu no Corinthians. extracampo. Não foi? Ele caiu no time de 2007 lá, sim. que tinha o Betão, também ele estava? Então não dá. Não tem como você esperar que uma zaga Fábio Ferreira e Cadu vá jogar uma final de Campeonato Paulista de igual para igual. Prefiro Anderson Salles e Alemão. Bom, então, definido já, próximo final de semana, jogo na Arena Corinthians para o Timão sacramentar o título paulista diante da equipe da Ponte Preta. Vamos falar de futebol amador? Vou deixar para falar do futebol amador de Itu já no finalzinho do bloco, que você vai trazer informações atualizadas para quem está curtindo o ITV Futebol Clube. Lembrando que não tivemos a rodada neste último final de semana, não aconteceu a 4ª rodada do Amador de Itu, por uma determinação do Ministério Público. E o Gabriel vai poder falar bastante sobre este assunto no finalzinho do bloco. Agora nós vamos falar do futebol amador da cidade de Salto, que você tanto gosta, Gabriel. Legal, Bruno. Ainda bem que a gente tem para falar do futebol amador de Salto, porque o Ministério Público não ia deixar a gente falar do Itu essa semana, né? Então a gente tem aí os resultados, a classificação, vai chegando ao fim a primeira fase, algumas surpresas. Tá sendo bacana acompanhar também o futebol amador de Salto. Então vamos pôr na tela os resultados de mais uma rodada do Campeonato Amador de Salto. Agradecer o pessoal lá do facebook.com/FC Tiro Livre. Talento perdeu para o São Lourenço, 1-0. Invictus 1, Inter Marília 2, São José 0, Mandi Secap 5, Santa Lúcia 0, Operário 2, São Judas 2, Santa Cruz também 2,
Vila Norma e Santo Inácio empataram 1-1. Noroeste 1, Nações meia dúzia. Brazucas 3, São Gabriel 1. Esses os resultados aí do Amador de Salto, mais uma rodada. E vou te falar, o que tinha de time reforçado esse fim de semana no Amador em Salto era uma grandeza. Porque o pessoal não veio jogar em Itu, acabou indo jogar na cidade de Salto, que aqui pertinho acaba reforçando aí o campeonato. E a classificação? Vamos conferir como é que ficou a classificação. Rapaz, já tem time ali com situação delicadíssima. Ó, Mandi Secap 13 pontos, São Lourenço 13 é o segundo colocado. São José o terceiro tem 10, esse é o grupo A, hein? Inter Marília tem 7 pontos, é o quarto colocado. Na zona intermediária ali, Operário com 7, Talento com 5 pontos. Lá embaixo, Invictus com 1 ponto e o Santa Lúcia, que ainda não pontuou. Uma análise rapidinha aí, deixa aí, Alberto, pra gente. Faltando 2 rodadas, Santa Lúcia e Invictus, bal. Sim, já era. Já foi. Não tem o que fazer. Mandi Secap, São Lourenço e São José, faltando... Mandi Secap e São Lourenço, 2 rodadas, estão dentro. Né? O São José, se perder na próxima rodada e o Operário chegar nessa briga, junto com o Inter Marília, olha, pode se complicar. Então, assim, a gente já tem definido aí, praticamente, os 2 rebaixados, Invictus e Santa Lúcia, e Mandi Secap e São Lourenço como virtuais classificados. São José, Inter Marília, Operário e até o Talento, se vencer as 2, podem estar brigando pelas outras 2 vagas. E o Grupo B? Vamos ver a situação do Grupo B do Campeonato Amador da cidade de Salto. Nações lidera com 13, Santa Cruz 11, São Judas é o terceiro com 10 e o Santo Inácio tem 7 pontos. Até aí a zona de classificação. Quinto colocado, Vila Norma, 7 pontos. Noroeste é o sexto com 6 pontos. Sétimo, Brazucas tem 3 e o São Gabriel não pontuou. Então, aí também um desenho parecido, Bruno. Acho que os 2 rebaixados já estão com bem cara de rebaixamento, porque o Brazucas venceu, mas venceu o São Gabriel. Então também está ali brigando, acho que não deve fugir disso. Na classificação, Nações classificado, Santa Cruz muito próximo disso, não deve ficar de fora. Assim como acho que o São Judas também não. Então, Santo Inácio, Vila Norma e Noroeste brigando aí pela 4ª vaga. Tá certo, vai ficando acirrada a situação no Campeonato Amador de Salto. Faltando aí 2 rodadas para o encerramento desta fase. Já vai se desenhando aí os classificados e aumentando a briga pela classificação. Os rebaixados praticamente já definidos nos 2 grupos. Pois não, Gabriel? Um detalhe em relação a salto, a gente já vai entrar no assunto Amador de Itu, mas se o campeonato permanecer parado por algumas semanas, o Amador de Salto conta com vários reforços, Bruno. Com certeza, o pessoal vai jogar para as equipes da cidade de Salto. Gabriel, vamos falar do Campeonato Amador de Itu. Você acabou destacando agora aí, se a competição ficar parada por mais algumas semanas. Mas é importante recapitularmos e levarmos a informação para quem nos acompanha. Era para acontecer nesse final de semana, né, Gabriel? A 4ª rodada do Campeonato Amador aqui de Itu. A Liga acabou recebendo um documento no finzinho da tarde, acho que na quinta-feira? Na sexta-feira. Na sexta-feira, aliás. Na sexta-feira, finzinho da tarde, recebeu um documento. A Prefeitura de Itu também recebeu essa notificação do Ministério Público, determinando que a rodada fosse cancelada. E qual o motivo, Gabriel? Vou tentar ser o mais fiel possível aos fatos, ao que diz o documento. Às vezes eu posso estar errando em algum termo jurídico, porque eu não sou advogado, Bruno, e isso envolve uma questão jurídica. Bom, na sexta-feira, no final do dia, o Ministério Público notificou tanto a Prefeitura de Itu quanto a Liga Ituana de Futebol. Tá? A Prefeitura de Itu é quem cede os equipamentos públicos para a disputa da competição, ou seja, Estádio Souza Lima, Estádio Wilson Belon. E a Liga Ituana de Futebol é a organizadora da competição. Ambos foram notificados no final da sexta-feira. Tá? Acho que já eram mais de 5 horas, inclusive, quando encontraram o Giba, que é o presidente da Liga. A determinação era da paralisação do campeonato, tendo em vista não sei se o termo correto é uma denúncia, mas tendo em vista uma denúncia da Polícia Militar quanto às instalações desses estádios, ou seja, questão de Corpo de Bombeiros principalmente, tá? O AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nenhum dos estádios tem e nem sei se é tão simples esses 2 estádios conseguirem, tá? O campeonato foi parado, está parado até segunda ordem, por uma determinação do Ministério Público, a partir de uma... Será que é denúncia o termo? Eu imagino que seja uma denúncia da Polícia Militar. Apresenta um órgão, alguma pessoa... acaba apresentando uma denúncia para o Ministério Público e aí ele acaba fazendo o que fez, né? Notificou a Liga, notificou a Prefeitura realmente para procurar saber se existe o AVCB e se não existe, para que isso seja providenciado. Acredito que seja esse o documento. Isso, era
a continuidade, a questão era passível de multa, Sim. etc. Cabe ressaltar apenas que em nenhum momento houve uma conversa prévia, uma notificação. Ó, Liga, regulariza, ó, te dou 30 dias, vamos regularizar, me apresenta um projeto, me apresenta a questão até, o que a gente assustou muito, quando eu digo nós, é o pessoal envolvido com futebol amador, diretoria da Liga Ituana de Futebol, foi algo repentino, ó, tá aqui, não tem jogo no final de semana, pronto, acabou. Então, na sexta-feira, a gente teve essa notícia surpreendente. Tá? Então, para deixar bem claro, não houve uma conversa anterior da Polícia Militar com a Liga Ituana de Futebol, não houve nenhuma tratativa para tentar resolver um problema antes de que ele se tornasse maior. Isso poderia ter sido feito antes da competição, né, Bruno? Se isso ocorre antes, pô, dá tempo, todo mundo se arruma, não precisa parar o campeonato. Tá? Com certeza. Infelizmente isso ocorreu. A gente ainda não tem a certeza de que haverá rodada no final de semana. Hoje, terça-feira, à tarde, eu falei com o Giba e falei com o Douglas, secretário municipal de esportes. Tá? A ideia é a continuidade do campeonato em outro local, Então, se necessário. Existem alternativas para que o campeonato não seja paralisado totalmente. Já tem a rodada no próximo final de semana. Quais são essas alternativas? Exato. São duas alternativas básicas. A primeira, por intermédio da Justiça, e eu não sei o termo técnico novamente, não sei se é uma liminar, não sei o que é, a Prefeitura de Itu e a Liga Ituana de Futebol conseguirem que o Ministério Público dê anuência, concorde com a continuidade do campeonato, em troca... Em paralelo isso, apresenta ali um projeto para regularizar esse AVCB. Até porque, gente, o equipamento é público, né? O estádio é público. Isso demanda uma licitação, isso demanda uma série de coisas, dependendo do valor. Pode não ser tão simples, né? Então, a ideia era essa, tentar que, por meio da Justiça, fosse aceita a continuidade do campeonato e vamos resolver. Vamos deixar isso aí de lado. Tem que resolver isso para a segurança do público, etc. Então, vamos. Lembrando que há anos não se tem nenhuma ocorrência relacionada à segurança no futebol amador em Itu, tá? Se isso não der certo, a alternativa 2. E aí eu estou falando por conta minha mesmo e alguma buchife que a gente ouviu. O único local em Itu hoje que tem essa liberação do Corpo de Bombeiros chama-se Novelli Júnior. O Ituano não joga aqui até 31 de maio, se não me engano. Então, dá tempo de fazer algumas rodadas ali. O anexo Tatizão também teve jogos do Campeonato Paulista Sub-20. E o que me chama muita atenção é que o Tite teve jogo do Campeonato Paulista Sub-20. Ituano e Capivariano foi lá. O Capivariano foi vice-campeão paulista Sub-20, jogou lá. E, inclusive, não vem citado na denúncia do Ministério. O Ministério Público cita ali bem... de forma explícita, Souza Lima e o São Belon. Então, terceiras opções podem ser utilizadas. Talvez o Tite e o Novelli, sei lá, começando a trabalhar com ideias. Mas a ideia é realmente manter no Souza Lima e no Wilson Belon mediante caminho de justiça. Não deu, vamos pensar num outro local. Eu acredito que, como você acabou destacando, também não sou advogado, não sou leigo nessa parte jurídica, mas eu entendo que quando chega essa notificação, deve existir essa possibilidade realmente de se apresentar um projeto para regularização do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, dos 2 estádios que foram citados no documento enviado pelo Ministério Público, e nesse meio tempo pode ser utilizado o local, desde que comprove-se que o projeto está sendo feito e que as obras realmente serão realizadas para regularização. E o que você destacou é perfeito, né? Existe aqui no estádio Dr. Novelli Júnior, estádio municipal. O Ituano, como o Gabriel bem destacou, não vai utilizar, pelo menos no profissional, não sei se no Sub-20 vai utilizar aqui o Novelli, enfim, mas o estádio está aí e poderia ser utilizado, mas claro que tem que ter uma conversa aí com o Ituano, enfim, com o gestor Juninho, envolve já outras pessoas, né? Acho que hoje o poder público de Itu está muito próximo do Ituano, até por todo mundo sabe, o Ricardo Giordani, que é o presidente do Ituano, faz parte da equipe de governo do prefeito Guilherme Gazzola, então essa conversa pode ocorrer. Falei com o Douglas hoje, ele falou, vamos tentar resolver, a ideia é não parar o campeonato. O Giba falou a mesma coisa, vamos buscar uma solução para não parar. Hoje não tem solução, mas daqui meia hora, entendeu? A questão é conversar e buscar essa solução. Só queria deixar claro o meu ponto de vista em relação a algumas coisas. Eu não sei de quem parte a denúncia, se é do comando da Polícia Militar, etc. E isso não me diz respeito, inclusive. Em 2015 eu fui para Votorantim, assisti o jogo Santa Mônica e não lembro quem agora.
Cara, o campo que eles usam lá, Votorantim, é uma cidade de perfil parecido com o Itu, um pouco menor, Bruno? Sim. Um pouco menor, né? O estádio do campeão daquele campeonato. Era igual o campo do São Luís aqui em Itu, que time do Amador não quer nem fazer amistoso lá. E era o campo que o campeão lá em Votorantim usava. Tá? O campo do América de Pinheiros, em Sorocaba, aí a gente está falando de uma cidade bem maior. América de Pinheiros é campeão do Amador de Sorocaba da cidade de 2015. É igualzinho o 1º de Maio, um centro de lazer, ele manda todos os jogos lá. Aqui em Itu a gente tem um campeonato organizado, muito bem feito, a liga trabalha muito, eu conheço a maioria dos que estão ali na direção, a gente vê o esforço que as pessoas fazem para que esse campeonato seja realmente organizado. Os jogadores gostam de vir aqui porque os campos têm boas condições e os estádios que estão citados aí, por jogador de futebol amador, eles são considerados ótimos estádios. Com certeza. Tá? Teve a final da Copa Secom, no Souza Lima, que você transmitiu brilhantemente, tinha 3.000 pessoas no Souza Lima. Nenhum incidente. Nenhum incidente. Então, acho que há preocupações maiores na sociedade ituana. Bom, vamos aguardar, porque acredito muito que o Giba, o presidente da Liga, juntamente com o Douglas, que é o secretário municipal de esportes, e toda a diretoria, certamente vão encontrar uma maneira do campeonato não ser paralisado e da competição continuar, porque é uma competição muito importante para o futebol aqui da cidade de Itu. Obrigado, Gabriel. Mais um programa, mais um ITV Futebol Clube. Hoje você voltou e voltou com tudo, hein? Agradecer também a presença do Roque, pô, um prazer. O cara pentacampeão com a seleção brasileira, estava naquela Libertadores de 99 do Palmeiras, campeão de Champions League, um programa especial. É uma presença que transformou, fez até corintiano tirar selfie com ele. Roque Júnior, treinador do Galo Rubro Negro. Nós voltaremos na próxima semana. Um forte abraço.